Voltando a aquilo que a gente estava conversando sobre o cuidado e as crises do tempo presente, a gente que quer cuidar das pessoas nesse tempo tem que enfrentar a crise de autoridade, crise doutrinária, crise moral, e também o cuidador de gente neste tempo precisa enfrentar a crise de memorização bíblica. Boa parte dos membros da igreja não tem intimidade com a Bíblia, não sabem citar um versículo bíblico, não conhecem as narrativas bíblicas e não entendem o que leem. Por isso não conseguem filtrar a realidade à luz da Bíblia, já que não tem a prática e nem a vontade de estudar as Escrituras. Entende? Aí a gente observa uma coisa simples, né? O nome de Deus é Já. Aí o cara confunde Já de abreviação de Jeová com Já advérbio de tempo, né? Não, Deus vai dar a resposta logo, porque o nome de Deus é Já, né? E aí nesse caso, vocês estão rindo, já escutei isso, estou falando sério, né? O cuidador de gente, né? Não, e aí uma outra coisa, o indivíduo ele está lendo, mas se ele não está entendendo o que ele está lendo, por exemplo, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, não vai faltar dor, não vai faltar dinheiro, não vai faltar não sei o que lá. Gente, é isso que o salmista está falando? Então aí você olha para uma situação dessa, aí é complicado, né? Porque matemática ninguém se atreve a ensinar, mas Bíblia todo mundo é doutor. Você está aqui, você fica de 7 às 10 aqui, durante anos, aí você vai chegar lá liderar a igreja, o camarada que nunca sentou num banco de teologia para estudar, acha que sabe mais do que você, porque ele viu o Ed Renekiewicz de um lado, Silas Malafaia do outro, não sei quem lá do outro, né, Caio Fábio, seja lá quem for, e aí ele viu, e ele acha, né, que assim, não pastor, não é isso não. E aí ninguém discute, né, a soma do quadrado dos catetos, né, mas sobre isso daí o pessoal gosta de discutir. E então o cuidador de gente neste tempo também precisa enfrentar a crise intelectual que chega à religião, funcionando como uma secularização popularizadora. Como assim? Em vez de pensar, o povo quer sentir, né? Então assim, Deus está aqui. Por quê? Porque eu senti. Sensorial. Gente, pelo amor de Deus, nosso relacionamento com Deus é fé. Jesus está dizendo, minha alma está angustiada até a morte. Deus não estava lá, meu Deus? Elias está querendo morrer, está prostrado lá. Deus não está lá? Então, aí o pessoal, não, Deus não está aqui não, o culto está pesado. Deus não está aqui não, né? Às vezes o cara está com pressão baixa, às vezes é o calor, às vezes é um monte de coisa, às vezes o pessoal está chateado, ou às vezes o pessoal não quer estar no culto. Já reparou que tem culto que às vezes o pessoal está tudo animado quando acaba? Eu não consigo entender isso. Está todo mundo com aquela cara assim de que está chupando chave. Acabou o culto. Ó, compra aqui o negócio do bazar, né? Então é um tipo de situação esquisito, né? Então, porque o culto tá pesado, né? E aí o pessoal quer mais sentir do que pensar, né? É aquele caso, do que se queixa o homem, queixa dos seus próprios pecados, mas para isso tem que fazer uma reflexão. A gente não quer pensar, então vamos para a mágica. Deus vai abrir o caminho, Deus vai abrir a porta, Deus vai fazer, Deus vai fazer, Deus vai fazer. E nessa brincadeira, né, por que eu vou estudar? Por que eu vou trabalhar? Por que eu vou me esforçar? Por que eu vou falar para o meu marido ou para minha esposa, com licença, por favor, me desculpe e obrigado? É Deus que vai sustentar meu casamento, né? Então, assim, as pessoas elas não param para pensar mais. E isso chegou na igreja, né? Então, tudo que exige pensamento é chato. E aí você começa a entender por que você às vezes prega um negócio e o cara fica com raiva de você. Ele não entendeu, né? Então é aquilo que os Olavetes geralmente respondem. Deixa eu olhar para o ventilador. Os Olavetes geralmente falam que gente assim tem analfabetismo funcional, né? O que acontece? A pessoa, ela... você está falando um negócio, mas ela não está entendendo o que você está falando, ela está entendendo uma outra coisa, né? Isso a pessoa que não entende, tem um mau caráter que distorce mesmo, mas tem a pessoa que não entende. E aí é uma crise intelectual, porque como é que você prega fazendo uso da razão para alguém que faz uso da razão? Se a pessoa não faz uso da razão para entender o que você está falando, como é que a revelação vai chegar nela, né? Se o negócio dela é sentir, eu quero só isso, tô nem aí para mais nada. Aí que complica, porque tá bom, você vai sair, o culto tá maravilhoso, mas você vai voltar para casa.
A bica está pingando. Né? De repente, aquele problema de saúde que você tem é por causa do que você está comendo. De repente, aquele problema que você tem no seu casamento é por causa do jeito que você fala com o seu marido. De repente, o problema que você está tendo financeiro é porque você gasta mais do que ganha. E aí o que acontece? Quem pregar alguma coisa nessa linha está deixando de pregar a palavra, né? Porque pregar a palavra é só falar o seguinte: existe o céu, a gente vai para o céu, Deus é bom. Agora, se falar, você precisa molar o machado, né? Se falar que aquele que se mete na vida alheia é como quem pega um cão pelas orelhas, tá tudo na Bíblia, mas a gente, assim, não vamos pegar esses textos da Bíblia, né? Então, beba água da sua cisterna para que a água não escorra. Interprete cada um como quiser isso daí, né? Aí o indivíduo está olhando para a cisterna dos outros, não bebe a água dele está escorrendo, né? E aí, nesse caso, o povo, né, em vez de pensar, quer sentir, em vez de buscar, quer receber, né? O bom sermão é aquele que faz o crente se sentir bem. E aí eu lembro de quando eu era seminarista, eu fui pregar sobre o samaritano. Aí eu preguei sobre o pastor indo para a igreja com seu carrão, o ministro de música, né? Quando eu não era pastor, eu dizia que o pastor tinha carrão, né? Hoje eu tenho 1.0 que fica xenhenhen, né? Mas, e tem gente dizendo que minha vida é boa, né? Mas bem feito, Robelão, você também já falou de pastor, agora tacou pedra na cruz, agora já era. E aí nisso, aí eu pregando, né, que tá o pastor indo para a igreja com o seu carrão, e aí vai o ministro de música também com o seu carrão, e passa pelo cara na rua ali jogado e não faz nada. Aí vem o pai de santo com a sua Brasília, leva o cara para o pronto-socorro, atende, né, compra medicamento e tudo, né, faz aquela coisa todinha e atendeu a pessoa. E qual dessas pessoas fez o que agradava a Deus? Já sabe que eu fui parar no gabinete, né? Entendeu? O pastor tinha viajado e eu tô de boa, preguei, ninguém falou nada comigo. Acho que um mês depois, o pastor me chama. Eu tô todo feliz da vida, o pastor me chamando, né? Tudo e tal. Eu nem lembrava mais. Não, porque o pessoal reclamou, porque você falou uns negócios aí, deixou o pessoal meio assim e tal. Pastor, eu preguei a parábola do bom samaritano, como todo mundo. Não foi como todo mundo. Por quê? Porque todo mundo se vê como samaritano. Ninguém se vê como sacerdote e levita. Esse é o problema. Então a gente vive um tempo, né? Tá dando para entender? Então o que acontece? A gente não lê a Bíblia contra nós. Geralmente a gente lê a Bíblia a favor e contra o outro, né? Então, Ana e Penina. Quem é Penina? O outro. Eu sou Ana. Judas e Jesus. Quem é Judas? O outro. Eu sou Jesus. Entendeu? Davi e Saul. Quem é Saul? O outro. Eu sou Davi. Entendeu? E aí a gente vive essa crise, né? E se o crente não se sentiu bem, a mensagem não foi palavra de Deus. Foi apenas um pensamento do pregador. Se você agradou o cara, foi de Deus. Se você não agradou o cara, você está chateado, está mandando indireta, você está com mágoa, você tem problema emocional ou coisas do tipo, né? Se é o caso do Roberlan, não tomou o remédio, né? E vambora. E aí nisso, o que, gente? Tem de tudo, né? O cuidador de gente, quer dizer, na Baixada, né? Aqui é Rio de Janeiro, não rola essas coisas. O cuidador de gente neste tempo precisa enfrentar a crise de caráter. A mentalidade desse tempo desenha um Jesus que salva, mas não transforma. Quer ouvir um evangelho que sugere, mas que não confronta. Por isso, infelizmente, estas pessoas não percebem que estão fabricando a própria desgraça, porque confundem causalidade com casualidade. A palavra é parecida, a gente só está trocando um pouquinho o lugar do S e do U, mas o que acontece? A casualidade aconteceu, a causalidade, algo contribuiu. Por exemplo, você chega num culto, que você vai ser o ministro da palavra, tu chega lá, tu vê um rapaz que tem uma oportunidade antes de você, ele cuspiu na boca de 10 pessoas, ele mandou elas fumarem cigarro, beber cerveja e falou para elas, recebem a cura. O que fazer numa situação como essa? E o culto que eu fui. Aí tu só vai em boa, hein? Vicente, vou andar contigo não, hein? Vou andar contigo não, Vicente. O que
Olha só, Marcelo, vocês jogam bola no mesmo campinho, né? Vou falar, hein? Caraca, velho. Não, eu tô te falando, você sendo um pregador, o que fazer numa situação como essa? Igreja de porte, grande, de nome. E aí, Deus? Ele cuspiu na boca de 10 pessoas, velho. E falou, recebe a cura. Ó, não, Cara, eu falei, quando eu pegar esse microfone, cara. olha só, não pergunta pro Daniel o que você faria. Porque se você seguir o conselho do Daniel, tu não recebe mais convite para pregar. Aí. Entendeu? Entende? Esse é o caso. E aí, qual é o problema? Por exemplo, a pessoa, ela não para perceber que assim, gente, olha só, eu até falei isso num outro seminário que eu dou aula. O problema não é a pessoa querer prosperidade, o problema é que a pessoa, ela quer prosperidade sem esforço, ela quer prosperidade sem dedicação, ela quer prosperidade sem ter uma boa gestão dos recursos, ela quer ter prosperidade sem querer ser um bom profissional, ela quer prosperidade sem querer ser um bom estudante, ela quer prosperidade sem desenvolver excelência. Ela quer o quê? Que Deus faça uma mágica. É mais ou menos isso. E aí, se o pregador fala o seguinte, olha, você tem que plantar para colher. Não. O negócio do pregador, tudo é na força do braço do homem. Eu quero o poder de Deus. Filho, os céus são do Senhor. A terra ele deu aos filhos dos homens. Quando Deus fala, dominai a terra e sujeitai-a, fabricar remédio é dominar a terra e sujeitar. Tecnologia é dominar a terra e sujeitar. Você, por exemplo, ter os profissionais da saúde é dominar a terra e sujeitar. Você, sei lá, fazer curso, vender, comprar. Gente, Deus confiou a terra para você. Se Deus ficar se metendo sempre na ordem natural das coisas e todo dia for dia de Deus se meter nesse negócio, aí eu pergunto, para que ele deixou o ser humano aqui? Ele deixou o ser humano aqui para o ser humano administrar, pô. Milagre é um negócio que é o seguinte, Deus, por que causa não sei, ele responde à nossa fé interferindo numa situação. Mas não é todo dia. O mesmo Paulo, que as pessoas pegavam os lenços dele, ele não distribuía e nem chamava os outros para dar o lenço. As pessoas pegavam o lenço dele. É que nem Pedro. As pessoas ficavam ali para quando a sombra dele passasse. Pedro não falava assim, vem cá que eu vou passar aqui com a minha sombra. Só lembrando isso aí, tá? Nada contra, nem a favor. E aí nesse caso, por exemplo, Paulo, que é o cara que ressuscita Eutico, né? Ele chega para Timóteo e fala assim, ó, toma um pouco de vinho conforme suas muitas enfermidades. Por que ele não mandou um tei? Por que ele não fez, né, um Hadouken? Por que ele não mandou um sopro profético? Por que ele não fez alguma coisa para Timóteo ficar bom? Falou para Timóteo que tomar remédio. Ponto. Então eu não sei se dá para perceber que assim, as pessoas elas têm aquela ideia de que Deus vai ficar fazendo mágica, né? É Deus que faz a igreja crescer? Sim, mas através de quê? Dos próprios crentes. Deus quer que a gente evangelize, Deus quer que a gente dê bom testemunho, que os homens vejam nossas boas obras e glorifiquem o nosso Pai que está nos céus. Então as pessoas não param para perceber isso, né? Então a gente está vivendo uma crise de caráter. A pessoa ela não quer mudar porque ela confunde o seguinte, Deus perdoa. Tá, Deus perdoa, mas você vai trazer o inferno para a tua vida. Como é que sua esposa vai te olhar nos olhos? Como é que seu filho vai te olhar nos olhos? Como é que seu colega de trabalho vai confiar em você? Como é que seu cliente vai confiar em você? Essa é a situação. Então é importante a gente pensar nisso tudo. Até porque o mundo dá voltas. Hoje eu estou dando aula para você aqui, amanhã eu posso ser sua ovelha. Domingo eu estava pregando, 2 ex-alunos foram lá e sentaram para me ouvir pregar. Aí eu pergunto, se eu estou preparando uma palha já que eu estou pregando para a igreja, como é que ia ser? Porque seminarista sabe tudo e pastor não sabe nada, não sei se vocês sabem disso, né? Depois que a gente pastoreia, a gente percebe o quanto que a gente não sabe, mas até lá a gente tem todas as soluções para a igreja. E aí nesse caso, estou falando sério, eu sabia, vocês são diferentes, lá na Baixada que é assim. E aí nessa situação, não sei se dá para perceber, eu falei, caramba, como é que eu faço agora? Eu vou fazer o que eu ia fazer, né? E tinha 2 bacharéis em teologia visitando o culto.
Aí o pessoal falou, pastor, quem é esse rapaz? Eu falei, me segue no Twitter. Eu nem sabia que ele ia vir na minha igreja. Eu ia imaginar isso. Tá dando para entender? Então, uma coisa é mais ou menos assim. Você não sabe o dia de amanhã, então anda direito, porque um dia o seu passado vai se encontrar com o seu futuro. E o que você está plantando? Entende? Gostou? Valeu. Então, mas que tanto que desceu fresquinho de vocês aí? Quem começou com isso aí? Aí, né? O cuidador de gente neste tempo precisa enfrentar a crise de graça. Por quê? Porque a lógica do mercado induz o crente a pensar que todas as relações desenvolvidas são de natureza comercial, tipo fornecedor e consumidor. Mesmo que seja entre irmãos, vizinhos, amigos, ovelha ou pastor, pai e filho, mãe e filha, etc. Já viu aquela questão, né, de que é o seguinte, observem bem, fornecedor, consumidor, né, cliente, servidor, se você observar, um irmão que ajuda o outro dependendo do que ganha em troca, o amigo que é teu amigo dependendo do que você oferece. Se você não tem isso ou não tem aquilo para oferecer mais, ele já trocou de amigo. Tá dando para entender? É aquele caso, você apoia fulano porque fulano te deu presente caro, e não porque o fulano tá certo. Vizinho, né, assim, tem o vizinho, né, que é aquele vizinho que, né, né, aquele vizinho, e tem o outro vizinho. Então, eu sou sempre fechamento do vizinho, né, sabe como é. E aí, nesse caso, por exemplo, ovelha e pastor, né, por exemplo, pastor tá bem na foto, vou colar com ele. O pastor está mal na foto, desgrudo dele para não sobrar para mim. Ou o pastor olha para a ovelha como cliente. A lã dessa ovelha aqui, opa, show de bola. Essa ovelha quase não tem lã. Sai para lá, rapaz, não atrapalha o meu caminho. Entende como é que é o negócio? Então, é uma relação. Eu não vou pegar a ideia do relação que agrega valor, porque alguém pode usar essa expressão de modo pejorativo. Porque eu entendo que a relação que agrega valor é gente que a gente se relaciona e a gente cresce na caminhada com ela. Mas nesse caso aqui, é uma questão do tipo de eu me relaciono com você dependendo do que eu ganho. Dependendo do que eu ganho, né? Então é aquele caso, eu sou pastor da igreja, mas pô, você é o cara que me chama para passear na lancha. O outro não, o outro me dá um cafezinho no copo de geleia de uma pató em base. Pô, entre o cara que me chama para lancha e esse aqui, na hora da reunião de liderança eu vou ficar do lado de quem? Então esse tipo de coisa chegou no nosso ambiente. E a gente tem que ter consciência desse negócio. Aí alguém fala assim, pô, mas por que você está falando isso, professor? Digamos que você fosse lutar com o Anderson Silva. Você tinha que entrar numa máquina do tempo, voltar lá atrás para começar a se preparar. Não dá para você chegar para ele e falar assim, amanhã te pego lá fora. Não dá. Então a mesma coisa em relação ao ministério. Quer ser pastor, quer ser diácono, quer ser presbítero, quer ser apóstolo, quer ser bispo, pai apóstolo, quer ser patriarca. Eu não sei o que você quer ser. Eu só sei de um negócio. Se quer, prepare-se. Prepare-se. Esse é o nosso tempo. Tempo bom quando amarrava cachorro com linguiça. Passou. Vai amarrar cachorro com linguiça para tu ver. Tá dando para entender? Eu já tive gato que não subia na pia para roubar comida. Mas já tive gato que eu fui achar que era igual ao outro gato. Não era. Então, esse aqui vai ser igual ao outro. Não. Cada um é cada um. Esse tempo não é o outro tempo. Assim como um gato não é igual ao outro, um cachorro não é igual ao outro, um filho não é igual ao outro, né? Para quem a mulher já morreu e casou de novo, uma mulher não é igual a outra, né? Então, são situações. É como aquele caso, por exemplo, eu, por exemplo, teria muita dificuldade de casar com uma viúva que teve um bom marido. Porque dificilmente eu chegaria aos pés do cara. Primeiro que todo cara que morreu fica legal, né?